Olá, amados, nessa manhã maravilhosa. Então, nós podemos entender que hoje nós falaremos sobre a cabala das divergências, né? Nesse sentido, ou seja, da cabala das profecias, das divergências, fica melhor assim. Então, nós vamos fazer como passagem no Pessach, do qual houve uma visão profética de Moisés, que ele disse que que teríamos a tomada de todos os povos, que todos os povos se uniriam, que todos os povos viriam ser juntos. Então, nem sempre haveria a concordância, haveria o amor, haveria a união entre as pessoas, e que todas as tribos de Israel se juntariam com os da Síria, que chegaria o dia do lobo deitar-se do lado da ovelha, do leão ao gado, ao pasto. Então, das forças contrárias na Síria e Egito. E que esse dia, quando chegasse, seria o dia do Senhor, o dia de grande bênção, o dia onde todos se harmonizavam. Sim. Nós podemos entender nesse sentido que isso é uma profecia, né? Em Pessach, lá no último, quase terminando, né? E esse diz sobre esse tipo de entrega. Então, no Pessach, o 8º dia do Pessach, aonde ele teve essas revelações todas através da Páscoa, né? Da Páscoa judaica. Então, ele teve essas revelações todas. Então, é um livro profético, porque é um livro que vê o futuro. Então, ele disse que aconteceria, e isso está em curso de acontecer, porque a ordem sobre o caos tem que haver. Pode ter caos, mas você tem que ter ordem nesse sentido. Então, quando a gente entende isso, a gente abre nossa mente para muitas coisas. Ou seja, as divergências, de opiniões, isso tudo vai acabar e vão tudo se entender dentro dessa harmonia. E também vamos falar de Isaías, tá? Isaías, na passagem de Deuteronômio 45, aonde Isaías expressa, quando ele entra em Jerusalém, que os pecados escarlates, sobre pecados escarlates, ou seja, os pecados de sangue, quem não passou por um lugar e quando volta aquele lugar está em total decadência moral e espiritual. Pois é assim somos nós, como um templo. Jerusalém simboliza aqui como se fosse o templo das pessoas, ou seja, o momento em que as pessoas estão reverenciando, lembrando que o Torá e as escrituras são para as pessoas que estão há mais de 40 anos, é recomendado, porque é o momento da reflexão, o momento de você não ler o Torá e fazer coisas por aí que não deveria. Então, nesse sentido, pecados escarlates, que ele quis dizer Isaías, se referindo na passagem 45, de Deuteronômio 45, ele quis dizer sobre o sangue derramado, ou seja, os assassinatos, as pessoas assassinando as pessoas à torta e à direita, já naquele tempo. E você pode entender que as festas da lua nova seriam abolidas, e a pecaminosidade das festas da lua nova, ou seja, preceitos de feitiçaria, contra a feitiçaria. Então, isso tudo está dentro da profecia, né? Como ele fica aterrorizado, a cidade da prostituta, ou seja, a cidade que aceita, desculpa a expressão aqui, mas é essa expressão que está dentro do Torá, aceita todo tipo de indução financeira e vai de acordo, não tem parâmetro, não tem senso ético, mas sim senso financeiro. Então, é essa referência que ele diz. E a justiça deu lugar aos assassinos. Não há justiça, porque onde não há justiça, onde não há equilíbrio da justiça, da ordem do local, a justiça mesmo, ou seja, punir, apedrejar, pegar aquelas pessoas, não apedrejar. Mas dentro daquele tempo, não tinha cadeia, não existia cadeia, não existia esse nível de situação. Então, as pessoas estão voltadas a isso. E o vinho misturado com água, ou seja, e Jerusalém perde sua essência. E olha que nem Jesus ainda entrou em Jerusalém. Ainda é muito tempo até Jesus chegar a Jerusalém. Então Isaías já previu isso. Quando ele volta à cidade, ele vê essa cidade, na visão dele, totalmente destruída. Então, muitas pessoas estão numa posição, às vezes, elevadíssima,
e se dizem em total situação de poder ou seja, de autoridade. E quando você encontra aquelas pessoas na rua, você fica apavorado que elas podem estar numa situação vulnerável de uma Cracolândia, ou de um lugar, de um subúrbio, ou de um lugar assim. Não economicamente, mas moralmente, sem princípios, sem o verniz, não é o verniz social, porque é uma máscara, mas sem a proteção, ou seja, a sombra constante ali. Então, essa sombra é a vivência, e a vivência pode ser a proteção de Deus, porque Deus enviará um anjo físico na terra para ajudar aquela pessoa, e aí são os enviados de Deus, que dará ordem a seu respeito. Ou seja, quando Jacó luta com o anjo, Jacó quis dizer, o anjo quer subir, e ele diz, dai ordem a todo o seu respeito. Então, o anjo está acostumado a sediar ordens de Deus, somente de Deus. O que passar disso não é anjo. O que passar disso são demônios, entre anjos e demônios. Então, há o paradoxo claramente explícito. E aí ele diz, meu nome é Jacó. Não, seu nome será Israel. E dali vem o povo de Israel, de Jacó. Da luta pela autenticidade, da luta para buscar a identidade dele. Então Israel luta com o anjo para buscar a identidade que lhe foi surrupiada. Seria mais ou menos esse paradoxo. Obrigada por sua atenção.